Olá, amigas e amigos, elevemos nosso pensamento em prece até o alto e agradeçamos por esses breves momentos de reflexão em torno dos ensinamentos de Jesus, o nosso querido Mestre. Estudaremos hoje uma mensagem chamada Esmorecer Nunca. Está no capítulo 20 do livro Coragem. A autoria é do espírito Meimei. Em geral, as mensagens de Meimei, psicografadas por Chico Xavier, têm duas características muito peculiares. A primeira delas é um olhar de profunda compaixão para as nossas dificuldades espirituais. A segunda é a maneira delicada e singela com que ela aponta os caminhos para o nosso reequilíbrio. A mensagem de hoje não é diferente. Ela nos faz uma importante recomendação desde o título: esmorecer nunca. Ou seja, nunca perca o ânimo, nunca perca o entusiasmo, nunca caia em desalento, mesmo diante das provações mais difíceis. Assim, Meimei começa dizendo que muitas vezes nos referimos aos mundos felizes como se a Terra não estivesse localizada no céu, e como se os espíritos puros e perfeitos estivessem numa posição inatingível para qualquer um de nós. Isso é um equívoco. Diz ela que assim como eles, nós também trazemos a condição de imortalidade. Nós também possuímos dons, ou seja, possibilidades, faculdades, qualidades que podemos desenvolver ao infinito. Esse nos parece ser o ponto principal da mensagem. E por que será que ela nos fala sobre isso? Nós fomos criados por Deus, por amor e para o amor. Fomos destinados à imortalidade. Somos pessoas essencialmente boas, todos nós, sem exceção alguma. O bem é natural em nós, o amor é natural em nós, a luz é natural em nós. Porém, quando nos esquecemos de quem somos, quando esquecemos da nossa verdadeira essência, mergulhamos em sofrimento. Quando nos afastamos de Deus, experimentamos a infelicidade. E esse é o ponto que Meimei vem nos recordar. Jesus representou de forma inesquecível esse estado de infelicidade humana na parábola do filho pródigo. Nessa história, Jesus nos conta sobre um filho que se afastou de seu pai por vontade própria, e num lugar distante de casa, dissipou sua fortuna, perdeu seus amigos, caiu na miséria e na solidão, chegando até mesmo não mais se reconhecer como filho de seu pai. Esse é o melhor retrato da nossa condição de infelicidade. O filho apartado do pai, a alma afastada de Deus, a criatura distante do Criador. Então, Meimei irá nos dizer: mesmo que esteja atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair a herança do Criador, de cujo hálito nasceste. Repetindo: mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, para que te soergas de quedas clamorosas, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair a herança do Criador, de cujo hálito nasceste. E conclui: detente a pensar nisso e nunca esmoreças. A autora está se referindo a todos aqueles que erraram e que, mergulhados no remorso, já não sentem condições de refazer a sua caminhada. São aqueles que sofreram quedas clamorosas, ruidosas, escandalosas, que caíram no chão da estrada da vida e que, por isso, trazem o corpo coberto de poeira e fel. São imagens fortes que retratam o sentimento de culpa daquele que errou e se arrependeu. Mas é justamente aí que se revela o olhar de compaixão do espírito Meimei. É por essas pessoas, por essas almas que o mundo despreza, que Jesus sacrificou a sua vida. Em uma outra mensagem, outro livro, ela irá nos dizer assim, que se encontrássemos Jesus diante dos que desfalecem no chão da vida humana, não ouviríamos dele qualquer frase de condenação. Com certeza o Senhor se debruçaria sobre os caídos a fim de socorrê-los. E se perguntássemos a ele por que estaria agindo assim, Jesus nos responderia sem hesitar: eles todos são meus. Muito bonita essa imagem que Meimei constrói, né? De Jesus
cuidando daqueles que negaram a Deus, se arrependeram e por isso desceram os degraus mais obscuros da estrada. Eles todos são meus, diria o Mestre. E lembremos também das palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas voltemos à parábola de Jesus. O filho pródigo, esbanjador, sozinho, sem amigos, na miséria, cheio de culpa, raciocinou que na casa de seu pai os trabalhadores tinham comida de sobra, enquanto ele estava ali a morrer de fome. Então decidiu voltar e dizer as seguintes palavras: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, conta Jesus, o rapaz se levantou e pôs-se a caminho de casa. Ainda longe na estrada, seu pai o avistou e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ignorando as palavras do filho, disse a seus servos: Depressa, trago a melhor roupa, um anel, calçados novos. Vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Recentemente, numa aula de evangelização, quando contamos esta parábola, uma das crianças disse assim: estar perto de Deus é sempre uma festa. E ela tem razão, essa criança. Estar próximo do Pai é sempre motivo de alegria e felicidade verdadeiras, independentemente da quantidade ou da gravidade dos erros que cometemos. É impossível para nós, no nosso atual estágio evolutivo, não nos identificarmos com este filho pródigo, esbanjador, porque em algum momento, no presente ou no passado, nesta ou em outra encarnação, certamente cometemos erros gigantescos. Certamente em algum momento nos desviamos do caminho e dissipamos as riquezas do Pai, vivendo dissolutamente, conforme a expressão utilizada por Jesus. Enfim, é para nós mesmos que Meimei está falando. Nós os que erramos e que hoje nos arrependemos. Diante de uma queda moral, diz ela, lembra que ninguém pode te subtrair a herança do Criador, de cujo hálito nasceste. A herança do Criador é a nossa condição de imortalidade, a marca de Deus em nós. É essa marca hereditária, entre aspas, que nos permite evoluir e nos aperfeiçoar ao infinito. O hálito de Deus é uma imagem que nos remete ao mito da criação do mundo no Velho Testamento. Segundo esse mito, Deus com seu sopro criou a alma humana, dando vida ao barro, nos fazendo a sua imagem e semelhança. Em outras palavras, a autora está nos dizendo que apesar de nossos erros, somos filhos de Deus e trazemos em nós a luminosa marca da sua grandeza. E, portanto, podemos recomeçar nossa jornada, refazer os nossos passos, reparar os nossos erros, nos reconciliar com aqueles a quem ofendemos ou prejudicamos a qualquer momento, desde que o façamos como o filho pródigo, com humildade. E Meimei termina sua mensagem nos dizendo: ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e alegra-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. E assim, com estas palavras de Meimei, encerramos a nossa reflexão de hoje. Mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e alegra-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Era isso, pessoal. Esmorecer nunca é o título da mensagem que estudamos. Elevemos nosso coração em prece até Deus e agradeçamos mais uma vez pela oportunidade deste encontro de estudo e renovação de ideias à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus.